Bom dia, meus irmãos, vocês, meus irmãos, em qualquer parte do Brasil, também em qualquer parte do nosso imenso universo, que estiver me assistindo, aqui vai o meu abraço apertado para todos vocês e um Deus lhe pague pelo apoio que vocês dão ao meu humilde canal. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí batalhando lado a lado comigo, né? Me ajudando a levar essa mensagem de esclarecimento. E só tenho que pedir a Deus por vocês. Vocês são realmente pessoas maravilhosas e que me ajudam muito, né? Peço a você, meu irmão, que dê um joinha para mim aí. Peço para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal. Ô meu irmão, faça isso hoje. Me ajude aí, se inscreva no meu canal aí. Peço vocês também que assistam os vídeos do meu irmão Chamael e se inscreva no canal dele. O canal chama @EuSouChamael. E também do meu irmão Gustavo Correia. O canal do meu irmão Gustavo chama-se Sola Scripture, né? Assista os vídeos do meu irmão Gustavo. Se inscreva no canal dele, que também são vídeos muito bons, né? Eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está ali um pouco desanimado na seita ali, né? Não está concordando com muita coisa, mas não pode reclamar, né? Não pode contestar nada, né? Ali o corpo governante é soberano. Então, que dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente bater um papo, para conversar um pouquinho comigo. Eu vou ficar muito feliz. Ultimamente, muitos irmãos têm entrado em contato comigo, graças a Deus. Eu tenho conversado com muitos irmãos e, graças a Deus, estou muito feliz com isso. E você também, meu irmão, aquele que foi desassociado, que já não quer nem saber de testemunha de Jeová mais, dá uma ligadinha para mim aqui, para a gente conversar também. Meu telefone é 99151-5617, DDD 037, aqui das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Como você sabe, as testemunhas de Jeová, elas não seguem aquela regra bíblica que diz: não vá além do que está escrito. Eles inventam muitas histórias mirabolantes, aquelas histórias fantasiosas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E uma das histórias fantasiosas que eles inventaram, e sai falando isso, é que eles dizem que, uma certa ocasião, Satanás desafiou a Jeová. Segundo eles, Satanás disse para Jeová que conseguiria desviar toda a humanidade de Jeová. E que eles, as testemunhas de Jeová, são os únicos que estão defendendo a soberania de Jeová. E que eles, as testemunhas de Jeová, estão provando que Satanás é mentiroso. Agora, eu gostaria de fazer um questionamento aqui para as testemunhas de Jeová. Eu gostaria que eles me dissessem em qual livro bíblico está essa conversa de Satanás com Jeová. Eu gostaria que eles me falassem em qual livro bíblico está essa conversa. Porque eu não encontrei essa conversa em nenhum livro bíblico. Eu não encontrei essa conversa de Satanás com Jeová, não. Agora veja, meus irmãos. Caso fosse verdade que tivesse acontecido essa conversa, né? Se tivesse acontecido de verdade essa conversa, eles não estavam desmentindo Satanás, não. Porque aí Satanás estava falando a verdade. Por quê? As testemunhas de Jeová são um número insignificante. Se são só eles que estão defendendo a soberania de Jeová, então Satanás ganhou uma parada. Porque as testemunhas de Jeová são um número insignificantes. As testemunhas de Jeová são apenas 0,1% da humanidade. Se são eles que estão defendendo a soberania de Jeová, então Satanás já ganhou essa parada. Já pensaram? 0,1%
do lado de Jeová e o restante todo do lado de Satanás, então Satanás ganha uma parada, né? Satanás, se caso isso fosse verdade, que houvesse mesmo, que houve mesmo essa conversa, Satanás estaria ganhando de 100 a 0. 100 a 0, no mínimo. Ao contrário do que as testemunhas de Jeová diz, o nosso Criador, que não chama Jeová, mas que eles dizem que chama Jeová, o nosso Criador jamais entraria numa disputa com Satanás. Se é que vocês não sabem, o nosso Criador, só se for o Deus de vocês, porque o nosso Criador jamais ele entraria numa disputa com Satanás. Dizer que Satanás está disputando uma soberania com Jeová é colocar Jeová no mesmo nível de Satanás. É o que vocês estão fazendo, testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová dizem que estão santificando o nome de Jeová. Mas fazendo uma comparação dessa, eles estão rebaixando o nome de Jeová. Imagine só, 1% adora a Jeová e o restante adora Satanás. Veja se eles estão defendendo a soberania de Jeová. E ainda se orgulham de dizer que são os únicos. Mas eles queriam que fosse menos do que isso? Eles queriam que fosse menos do que 0,1% que adorasse o Deus deles? Poxa! Ó, eu gostaria de saber em qual livro bíblico eu posso encontrar essa conversa de Satanás com Jeová. Porque eu sei de um diálogo que Deus teve com o diabo quando ele conversou com Satanás a respeito da integridade de Jó. Isso está registrado em Jó, no capítulo 1, versículos 7 a 11. E também sei de um diálogo de Jesus também com Satanás, está registrado em Mateus, no capítulo 4, versículos 1 a 11, onde Jesus foi tentado por Satanás. Mas esse diálogo de Satanás desafiando a Deus, sinceramente, eu não encontrei. Esse diálogo eu não encontrei. Eu acho que isso é mais uma daquelas histórias da carochinha que as testemunhas de Jeová inventam para engrandecer a sua seita. É mais uma dessas histórias fantasiosas que eles sempre gostam de inventar. Por que eu posso dizer isso? É porque o nosso Criador, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Jamais o nosso Criador, o Criador do universo, aceitaria a ser desafiado por Satanás. E outra coisa, Satanás não tem nada de bobo. Satanás não ousaria a desafiar o Criador do universo, até porque ele sabe que isso seria o fim dele, né? Ele sabe que isso jamais o nosso Criador ia aceitar ser desafiado por Satanás. Agora, meus irmãos, a que conclusão nós podemos chegar a respeito dessa história fantasiosa das testemunhas de Jeová? E que isso é uma forma de se promover. As testemunhas de Jeová inventam essas histórias. Isso é uma forma de se promover. Que eles gostam de mostrar que são grandes, são pessoas poderosas. Eles adoram fazer esse tipo de coisa. Eles adoram dizer que são pessoas poderosas. Então, adoram dizer que sabe tudo. Então veja, meus irmãos, isso é mais uma história fantasiosa deles. É mais uma história fantasiosa deles e que não se encontra na Bíblia em lugar nenhum. Essa história deles, essa história que eles inventaram, que Satanás ousou desafiar o nosso Criador, essa história deles não encontra apoio em nenhum texto bíblico. Assim como eles, as testemunhas de Jeová têm a mania de grandeza,
mesmo que seja às custas de história fantasiosa. Então veja, meus irmãos, eu estou mostrando aqui mais uma história mentirosa que as testemunhas de Jeová inventam. Se eles, imagina só, eles são 0,1% da humanidade. Se são eles que estão defendendo a soberania de Jeová, então Jeová está muito mal de defensor, porque são muito poucas pessoas em relação ao restante da humanidade. Portanto, testemunha de Jeová, para de fazer história, para de inventar história fantasiosa, porque isso não está na Bíblia. E em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo disse: não vá além do que está escrito. Nós não devemos ir além do que está na Bíblia, devemos pregar apenas o que está na Bíblia. E vocês inventam esse tipo de histórias, né, para se promover e estão contradizendo, né, o que o apóstolo Paulo diz para nós. Não vá além do que está escrito.